Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. Amém? Hoje a palavra saiu difícil um pouco, né? Está aqui no capítulo 4, o título diz assim: Descendentes de Judá. Então tem vários nomes aqui, família, do versículo 1 até o final, né? Até o versículo, 43. Tem vários nomes que a gente nunca sequer ouviu. Olha aqui, por exemplo, tem o nome de Gedor, Ezer, Uzá, Tecoa, Elá, Éfer, Temene e assim vai. Muitos nomes difíceis aqui. A gente às vezes acha o nome das pessoas assim diferente, né? Mas aqui na palavra do Senhor tem nomes que a gente nunca ouviu falar. E aqui nesse versículo que saiu, está falando sobre Seraías, que gerou a Joabe. Eu vou pegar nessa parte para poder trazer a palavra nessa manhã. Seraías, quem foi ele? Foi o sumo sacerdote de Israel daquela época, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo lá de Jerusalém. Ele estava lá como sacerdote. E aí ele gerou a Joabe. Joabe quem era? Soldado de Davi, um homem cruel, vingativo, trabalhou com Davi ali, prestou serviço para Davi, mas era um homem fiel, firme, sabe? Comandante do chefe dos exércitos. Ele era um soldado fiel que trabalhava ali junto com Davi, né? Servia a Davi. E aqui, como nós lemos, vou voltar um pouquinho aqui, foram artífices. O que é artífices? Artífices seria artesão. Artesão, a mesma profissão que Paulo. Paulo, aquele que foi mudado o nome dele, que era Saulo. Ele trabalhava como artesão, enquanto fazia a obra do Senhor. Então aqui nós já vamos pegar um pedacinho da palavra. Deus busca para fazer a obra dele aquele que está trabalhando, não aquele que está parado. Muitas vezes, muitos hoje em dia principalmente, pensam que eu estou fazendo a obra do Senhor, então eu tenho que ter um salário, eu tenho que ter um pagamento, tem que ter um valor, senão eu não vou pregar em tal lugar, senão eu não vou fazer a obra. Muito pelo contrário, tem que trabalhar assim. Se for necessário, o Senhor com certeza supre as necessidades. O Senhor não vai deixar os seus servos trabalhando em vão, trabalhando sem ter a recompensa. Tanto que nós não somos bobos, né, família? Nós vamos para a casa do Senhor porque nós sabemos que nós indo lá adorar o nome do Senhor, grandes coisas Ele faz na nossa vida. Então a gente nunca sai de mãos vazias da presença do Senhor. E aqui eles eram artesãos. Aí voltando à palavra do Senhor, aqui falando de Joabe. Joabe, ele foi um homem que chegou a repreender o rei Davi. Olha só como ele foi um homem importante aqui na palavra do Senhor, na Bíblia. Ele foi um homem que chegou um momento que ele deu uma bronca em Davi. Olha só a confiança dele trabalhando para o rei. Mas por quê? Ele teve razão quando ele deu a bronca em Davi. Na época que ele repreendeu Davi, foi quando Davi havia vencido, né, a guerra ali, e o seu filho Absalão tinha morrido. Então o filho de Davi morreu e Davi chorou copiosamente. Davi gritava, chorava, gemia por sofrer pelo seu filho, tá certo? Só que o seu filho Absalão era aquele que estava tentando usurpar o reinado de Davi. Então quer dizer, Absalão queria ser rei no lugar de Davi. Então ele estava perseguindo Davi para matar o seu próprio pai, matar Davi. E os soldados defenderam Davi, lutaram e Absalão morreu e eles venceram. Só que Davi, ao invés de comemorar aquilo, Davi ficou desesperado, sofrendo e mostrando, rasgando suas vestes e desesperado, gritando. Aí Joabe veio como soldado
valente, né? Chegou perto de Davi e falou: Davi, não pode ser assim não. Olha aqui, no capítulo 19 de 2 Samuel, fala assim, eu vou estar lendo aqui. No versículo 1, fala assim: contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto. Olha, Davi estava gritando: oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe, o soldado, foi na casa do rei, foi na casa de Davi e falou assim: ó, hoje o Senhor humilhou seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. Mostrou que os seus oficiais e seus soldados não valem nada para o Senhor. Olha só como ele enfrentou Davi. Ele falou assim ainda para Davi: eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e se todos nós estivéssemos mortos. E aí ele falou com autoridade: ó, vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará ao seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Olha. Aí Davi se levantou, está aqui no versículo 8. Então o rei Davi se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. E os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Os soldados queriam, com certeza, ficar com Davi. Queriam continuar ali ao lado do rei Davi. Só que eles ficaram tristes, porque Davi, ao invés de comemorar a vitória deles, Davi estava sofrendo. Então, havia o perigo mesmo dos soldados, não querer mais servir a Davi. Mas Joabe foi e abriu o olho de Davi. E Davi entendeu. E Davi foi lá e se mostrou a eles, falou: tá bom, nós vencemos, meu filho morreu, eu vou sofrer, meu sangue, com certeza. Mas, como diria, a luta continua. Vamos continuar a fazer a obra do Senhor. E assim, minha família, nesse dia que eu quero dizer para todos nós, que nós devemos continuar. Muitas vezes nós sofremos uma derrota, uma batalha, uma perda, uma tristeza, uma decepção. Mas não é por isso que nós vamos parar de fazer a obra do Senhor. Jamais. Nós temos que continuar, perseverar. Está difícil, mas se a gente parar no meio do caminho, depois a gente volta para o fim da fila. Então é melhor a gente continuar, perseverar, lutar. Porque os soldados do Senhor, o Senhor criou nós somos soldados para Ele, para a gente ficar na batalha, para vencer a guerra. Mesmo que seja dolorido, mesmo que seja difícil, nós não devemos parar no meio do caminho. Muitos hoje estão se esfriando na fé, estão voltando para trás, estão desistindo de fazer a obra. Eu ontem à noite mesmo conversava com meu esposo sobre isso. Não é só aqui ou ali ou acolá, em uma igreja ou outra que está tendo dificuldade, não. Na maioria das igrejas, eu diria 99% das igrejas estão tendo problemas com fiéis voltando para trás, com obreiros, com pastores, com missionários, com todos, com diáconos, com todos. Não fica fora nenhum. Como aqui Absalão, filho do rei Davi, deu problema, aqui também hoje em dia, os obreiros que Deus colocou, os anjos do Senhor que Deus colocou na terra, nós que Deus colocou na terra para fazer a obra, nós estamos dando trabalho também. Nós estamos desistindo, parando, fazendo coisas erradas, querendo cobrar pelo trabalho, tendo preguiça de fazer a obra do Senhor. Olha, nós estamos dando muito trabalho para o Senhor lá em cima. O Senhor, eu creio que muitas vezes Ele olha aqui para a terra e se entristece com o que está acontecendo aqui na terra. Mas nós não podemos parar, nós temos que continuar. Se foi colocado algo na nossa mão para nós fazermos, nós não podemos ser covardes, valentes. Temos que ser. Valentes temos que ser. Porque para a gente não entristecer o Senhor. Amém, família? Como o rei Davi, ele sofreu aqui, ele chorou, ele continuou triste porque ele perdeu o filho.
Mas ele foi firme, continuou firme, porque a nossa vitória e a vitória do rei Davi também lá atrás não está no meio do caminho, não está no começo, está lá no fim. É a gente continuando, perseverando, lutando, que a gente vai conquistar a nossa vitória. Amém, família? Então que nós venhamos a ser guerreiros, valentes, soldados fiéis nas mãos do Senhor. Vamos continuar sendo soldados valentes. Não vamos voltar para trás, não. O Senhor não se agrada dos covardes. Amém? Bom dia, família.